Bom, agora que a gente viu o NOx, né, a gente sabe calcular ele. Ficou tudo aqui, mas tudo bem. Vamos ver, então, como que a gente aplica isso, né? Quando que a gente vai estar aplicando o NOx e para quê? Então, a gente vai estar aplicando o NOx para reações químicas, que são chamadas de reações de oxidação e de redução. O que seria isso? Então, vamos lá ver, ó. Vamos pegar uma reação química qualquer aqui. Trouxe isso aqui para vocês, ó. A gente tem o I2 reagindo com HNO3, formando HiO3 mais NO2 mais H2O. Já coloquei alguns NOx aqui, né? Mas, ó, tudo NOx de oxigênio. Então, o que a gente vai fazer? Apareceu uma reação desse tipo, você desconfia que ela é de oxidação e de redução? Ou apareceu lá uma equação que está num contexto de eletroquímica, o que você vai fazer? Você vai calcular o NOx de todas as espécies da reação química. Bom, calcular NOx é simples, então vamos lá, né? Vamos começar aqui pelo I2. O I2 aqui, ele é uma substância simples, certo? Eu só tenho iodo nele, ó, I2, então eu só tenho 2 iodos. Então, o NOx de toda substância simples é igual a zero, não tem segredo. Vamos para HNO3 agora. Começando sempre, como eu já falei, começando sempre por aquelas substâncias que a gente conhece o NOx, que é fixo, que é o caso do oxigênio, ó, o NOx dele é -2. Mas como eu tenho 3 oxigênios, o NOx dele vai virar -6. O hidrogênio, o NOx dele é +1. E aqui eu já vou fazer direto, ó. Eu tenho -6. Cadê? Eu tenho -6 com +1 e tem que dar zero isso aqui. Então, o NOx do hidrogênio tem que ser +5, certo? Que +1 com +5 dá +6. +6 com -6 dá zero, certo? Já fiz direto aqui, gente. Se alguém não conseguiu pegar, avisa aí que a gente explica de novo, faz a tabelinha se precisar, tá bom? Então, ó, eu já calculei o NOx de todo mundo aqui do lado dos reagentes, agora eu vou continuar aqui do lado dos produtos, ó. Seguindo a mesma linha de raciocínio, ó. O do oxigênio tá aqui, ó. O NOx do oxigênio é -2, mas como eu tenho 3 oxigênios, vai ser -6. O NOx do hidrogênio é +1, e eu só tenho 1, né? E o NOx do iodo vai ficar sendo +5 aqui. Aqui no N2, no NO2 agora, ó, o NOx do hidrogênio é -2, né? Vai ficar -4. E o NOx... Ah, tá. Agora eu entendi o que aconteceu aqui. Ó, o spoiler da aula. Ninguém presta atenção aí. Pronto. Então, o NOx do nitrogênio ali vai ser +4 para zerar com o do oxigênio, certo? Então, agora, aqui na água, ó, a gente colocou o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Mas a água a gente não vai estar trabalhando com ela agora, né? Por que não, né? Vamos explicar então. Então, gente, ó, calculou todos os NOx de todos os elementos, seja produto, seja reagente. O que você tem que fazer? Eu quero que vocês respondam para mim aí, tá? Vão participar comigo aqui pra gente construir esse negócio aqui junto. A gente tem aqui, ó, antes da seta os reagentes e depois da seta os produtos, certo? Eu quero que vocês olhem essas espécies químicas que estão aqui no reagente e aqui no produto e comparem o NOx delas. E digam para mim se teve algum elemento químico que sofreu variação no NOx. Seja uma variação para mais, ou seja, o NOx dele aumentou, ou seja, uma variação para menos, o NOx dele diminuiu. Então, olhem isso aí. Ah, o João Lucas já respondeu. Rápido, tá de olho na aula. Então é isso mesmo, ó. O NOx do iodo e o NOx do nitrogênio, eles sofreram variação. A Isa falou ali agora, ó. Muito bem, Isa. O iodo aumentou o valor de NOx dele, então foi de 0 para +5. E o nitrogênio diminuiu, né? Ele foi de +5 para +4. Então, se a gente reparar, ocorreu aqui o que a gente chama quimicamente de, ó, o iodo NOx dele aumentou. Quando o NOx de um elemento químico aumenta numa reação, a gente diz que ele está sofrendo oxidação. Aumentou o NOx, sofre oxidação. E o NOx do nitrogênio, ele diminuiu. Quando o NOx diminui, a gente fala que sofreu redução. Então, quando numa reação química ocorre a variação do número de NOx de dois elementos químicos,
um deles vai aumentar e o outro vai diminuir, a gente chama essa reação de uma reação de oxirredução ou de oxidação e redução, certo? Ai, professora, não variou o NOx de ninguém na reação. Então não é uma reação de oxirredução, pode ser uma reação de outra coisa. Não se encaixa nisso que a gente está vendo agora. Mas essa aqui se encaixa, porque a gente viu então, né, que o iodo aumentou o NOx dele e o nitrogênio diminuiu o NOx dele. Professora, o que significa aumentar o NOx e diminuir o NOx, né? Quando o elemento químico aumenta o número de oxidação dele, ou seja, quando ele sofre oxidação, ó, já deixei grifado aqui o dação, oxidação. Quando aumenta o NOx, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Essa reação química aqui aconteceu, e quando o iodo se transformou aqui nos produtos, no meio dessa transformação química, ele acabou perdendo elétrons. Por isso que ele sofreu oxidação. Quem oxida dá elétrons, ó. Já tô mandando aqui o jogo de palavras para ficar mais fácil de vocês decorarem. Quem oxida, quem sofre oxidação, dá elétrons. Então quer dizer que ele está perdendo elétrons. Por isso que ele vai de 0 para mais 5. O elétron é negativo, né? Quando ele perde, ele aumenta o NOx. Então ele aumenta. Então, Isa, esse negócio se ele vira cátion, se ele vira ânion, vamos deixar para aula que vem de pilha, tá? Mas é por aí. É por aí que vai entrar. Ele vai virar alguma coisa positiva, uma coisa negativa. Daí a gente aplica lá na semana que vem, quando a gente for ver as reações da pilha, beleza? Daí fica mais fácil de entender, eu acho. Mas muito bem colocado, né? Porque quem perde elétrons vira cátion, é isso aí. E aí, então, quem oxida tá perdendo elétron, tá dando elétron, mas tá dando elétron para quem? O elétron não pode ficar moscando aqui no meio da reação química, né? Então, o iodo vai estar dando elétron para quem tá sofrendo redução. Porque quem sofre redução recebe elétrons. Certo? Ó, já tá aqui na palavra também. Redução recebe elétrons. Tudo bem, gente? Então, a oxidação e a redução é isso. É uma troca de elétrons, é uma passagem de elétrons. Alguém vai estar perdendo e alguém vai estar ganhando. Certo? E é dessa forma que vai ocorrer essa troca de, vamos dizer, troca de elétrons, né? Um vai estar dando e o outro vai estar recebendo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos entender aqui que a oxidação e a redução são processos que andam juntos, tá? Eu não consigo sofrer redução, ou seja, ó, o nitrogênio não vai conseguir sofrer redução se o iodo não sofrer oxidação. Porque vocês concordam comigo que para o nitrogênio receber elétrons, o iodo tem que dar elétrons. Então, as reações de oxidação e redução, elas são dependentes uma da outra, tá? Eu não consigo reduzir se alguém não oxidar. E o iodo não vai oxidar se o nitrogênio não reduzir, porque o iodo não pode dar o elétron assim aleatoriamente. Alguém tem que receber ele. Tudo bem? Tranquilo, gente? Se tiver dúvida, manda aí. Se vocês não mandam nada, eu vou só continuar a vida, tá? Mais um exemplo aqui pra gente, pra finalizar a aula de hoje. Então, pra fechar aí o conteúdo, vamos fazer igual a gente fez no exemplo passado, né? Vamos calcular, vamos começar aqui pelos reagentes, né? Então, ó, o oxigênio é menos 2, mas como eu tenho 4, vai ficar menos 8. O hidrogênio é mais 1, mas como eu tenho 2, vai virar mais 2. A somatória disso tem que ser 0, então o NOx do enxofre é mais 6. Também porque eu falei para vocês, né? No SO4, o NOx do enxofre vai ser mais 6, né? Agora o MnO2, ó, o NOx do oxigênio a gente já sabe, é menos 2, só que como eu tenho 2 oxigênios, fica menos 4. Logo, o NOx do Mn vai ser mais 4, para isso aqui ser 0, né? Que é uma molécula. O potássio, o NOx dele é mais 1, porque ele está lá na primeira família da tabela periódica. Então, o NOx do iodo aqui vai ser menos 1, para a somatória ser 0. Aqui a gente tem, então, ó, de novo, ó, o NOx do potássio é mais 1. O NOx do hidrogênio a gente já sabe, né? É mais 1. E tá errado aqui. É mais 1 aqui, ó. Deixa eu tirar esse mais 2 daqui. Por isso que tá estranho isso aqui. Ai, gente, perdoem a prof aí que a cabeça tá cheia de coisa. Pronto, agora tá certo. Tudo certo.
Não. Aí. Então, aqui, continuando, né? O NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do oxigênio, menos 2. Mas como a gente tem 4, vai ficar menos 8. Fazendo a lousa, isso aqui é mais fácil também. Fazendo slide dá um trabalho. Aí, a gente tem aqui, ó, menos 8 com mais 1 com mais 1. Vai dar menos 6. A somatória tem que ser 0. Por isso que o NOx do enxofre vai ser mais 6. Aqui, então, seguindo, ó. Vai ser menos 2, menos 8, né? O NOx do enxofre é mais 6. Por quê? Porque aqui, ó, é SO4 de novo. Desse jeito aqui, o NOx do MN tem que ser mais 2, para a somatória ser 0. E o NOx do iodo, substância simples, vai ser 0 também. Aqui, ó, eu coloquei a água também, porque nessa reação aqui forma a água, mas daí não ia caber aqui, ia ficar muito pequeno se eu colocasse ela aqui, então eu coloquei aqui em cima para vocês. E o NOx da água, gente, é aquele... O NOx do hidrogênio e do oxigênio raramente vão mudar na reação química, tá? O do hidrogênio costuma mudar só se ele aparecer no estado simples antes ou depois, tá? Mas a água aqui não importa, então, pra gente, por isso que eu nem calculei o NOx dela, pra não ficar muito poluído, mais do que já tá. Então, depois que você calculou o NOx de tudo, você já começa a reparar quem é que tá sofrendo oxidação, ou seja, o NOx de quem que tá aumentando e o NOx de quem que tá diminuindo. Então, a gente já repara aqui, ó, no MN, né? E no I. Então, o NOx do MN aqui, ó, é mais 4 e aqui é mais 2. Isso significa que o número de oxidação dele diminuiu, então ele sofreu redução. E o iodo, ó, foi do menos 1 para o 0. Do menos 1 para o 0 é um aumento no número de NOx. Por isso que o iodo sofre oxidação e o MN vai sofrer redução. Beleza? Então, quem oxida é o átomo de iodo e quem reduz é o átomo de MN. MN, se eu não me engano, é manganês. Tô falando de MN para não falar bobagem. Aí, gente, é o seguinte, última coisa importante dessa aula de hoje. Vamos pensar lá. Eu falei para vocês o seguinte, que o MN só reduz porque o iodo oxida. E o iodo só oxida porque o MN reduz, certo? Então, são processos que são dependentes. Isso ficou claro para vocês, né? Ninguém perguntou nada aí, então acho que ficou claro. Então, o que é importante a gente entender aqui agora? Quem causa a redução no MN é o iodo, então, certo? Por isso que a gente chama a molécula onde o iodo está, que aqui no caso é o Ki, a gente chama ela de agente redutor. O agente redutor é a molécula que causa a redução no outro. Então vai ser quem oxida. Quem oxida é o agente redutor, tá? E o MN, como ele está sofrendo redução, é ele que está causando a oxidação no iodo. Então, a gente chama ele de agente oxidante, a molécula onde ele está, que no caso é o MnO2. O que seria isso? Agente é quem causa. E como eu falei para vocês que são reações dependentes, são processos dependentes entre si, quem oxida vai ser o agente redutor, porque oxidando ele está fazendo com que o outro reduza, e o outro reduzindo está fazendo com que o outro oxide, por isso que ele é o agente oxidante, tá? Dúvidas aqui, gente? Mandem aí no chat se tiver, tá? Detalhe importante, quem oxida e quem reduz são átomos. Então, ó, quem oxidou aqui foi o I, de iodo, né? Quem reduziu foi o MN. Os agentes, porém, são a molécula inteira. Então, ó, o agente redutor não é o I, é o KI. O agente oxidante não é o MN, é o MNO. Tudo bem? Então, prestem atenção nesses pequenos detalhes, certo? E aqui eu coloquei uma tabelinha de resumo para vocês. Então, quem sofre oxidação é o agente redutor e quem sofre redução é o agente oxidante. Isso vai ser importante lá para a aula que vem em pilha. A gente vai estar classificando as substâncias com essas denominações e tudo mais, ok? Então, gente, a aula de hoje era isso. Quem tiver alguma dúvida, Isa, eu já vou tirar sua dúvida, tá? Eu só vou parar de gravar daí. Para explicar de novo daí. Então, gente, quem tiver alguma dúvida, me procurem, mandem aí para mim. Pode me procurar, fiquem à vontade. Entendam esse assunto, porque ele é muito importante, tá? Não fique dúvida nisso, ok? E até semana que vem, queridos.
Um beijo no coração de vocês.